Um erro que jamais deveria ter acontecido mudou o destino de todos, e o homem mais poderoso da cidade descobriu que o acaso pode criar o amor mais verdadeiro. Se inscreva nesse canal, deixe seu comentário. Todos os dias postamos vídeos como esse, continuando. O salão de gala do Hotel Copacabana Palace nunca havia presenciado tanta ostentação reunida em um só lugar. O evento beneficente, que prometia arrecadar fundos para hospitais infantis do Rio de Janeiro, atraiu a nata da sociedade brasileira. E entre champanhe francês e canapés servidos em bandejas de prata, os milionários do país exibiam suas joias e sorrisos calculados, como quem negocia ações na Bolsa de Valores. Isadora Silva deslizava entre os convidados com a mesma graciosidade que uma bailarina ensaia seus passos, mas com muito mais propósito. Aos 19 anos, ela carregava nos ombros o peso de sustentar uma família que o destino insistia em castigar. Sua mãe, Celeste, lutava contra um câncer que consumia não apenas sua saúde, mas também as economias que Isadora juntava, trabalhando como garçonete em eventos exclusivos da Zona Sul carioca. Cada bandeja que equilibrava, cada sorriso educado que oferecia aos milionários, representava mais um dia de tratamento para a mulher que a criou sozinha em uma favela de Niterói. Naquela noite, porém, algo mudaria para sempre o curso de sua história. Adrian Mendes Cavalcante observava a movimentação do salão com o mesmo entusiasmo de quem assiste a uma reunião de diretoria obrigatória. Aos 32 anos, o herdeiro do Império Cavalcante, que incluía construtoras, mineradoras e uma cadeia de hotéis de luxo espalhados pelo Brasil, estava ali apenas para cumprir as expectativas sociais que sua posição exigia. Formado em administração pela FGV e com MBA em Londres, Adrian havia assumido os negócios da família aos 25 anos, quando seu pai sofreu um infarto fulminante. Desde então, sua vida se resumia a planilhas, fusões empresariais e jantares de negócios que se repetiam em um ciclo interminável de obrigações. Foi quando seus olhos se cruzaram com os dela. Isadora estava recolhendo taças vazias de uma mesa próxima quando sentiu o olhar intenso de alguém. Virou-se instintivamente e encontrou Adrian a observando, não com a superioridade condescendente que estava acostumada a receber dos ricos, mas com uma curiosidade genuína que a desarmou completamente. Por alguns segundos, o barulho do salão pareceu diminuir, como se o mundo houvesse decidido dar uma pausa para que aquele momento acontecesse. Adrian viu nela algo que não conseguia nomear. Não era apenas a beleza natural de seus traços delicados ou o contraste entre seus cabelos escuros e olhos castanhos que brilhavam mesmo sob a luz artificial do lustre de cristal. Era a verdade que ela carregava no olhar, uma autenticidade que contrastava brutalmente com a artificialidade que o cercava. Ela não sorria de forma estudada, nem inclinava a cabeça com a subserviência teatral das outras funcionárias. Simplesmente o olhava de volta, como se fosse um igual. "Desculpe", disse Adrian, aproximando-se dela com passos hesitantes. "Eu sei que você está trabalhando, mas você poderia conversar comigo por alguns minutos?" Isadora olhou ao redor, verificando se algum supervisor estava observando. O protocolo era claro. Funcionários não deviam confraternizar com os convidados, além do estritamente profissional. "Não posso, senhor. Estou trabalhando", respondeu ela, mantendo o tom respeitoso, mas firme. "Por favor, só alguns minutos, no terraço. Prometo que não vai se meter em problemas." Havia algo na voz dele, uma vulnerabilidade que ela não esperava ouvir de um homem vestindo um smoking que custava mais que sua renda anual. Contra seu melhor julgamento, Isadora acenou brevemente com a cabeça. O terraço do hotel oferecia uma vista privilegiada da praia de Copacabana, e o som das ondas criava uma trilha sonora natural para a conversa que estava prestes a começar. Adrian encostou-se na balaustrada de mármore e Isadora permaneceu a uma distância respeitosa, ainda segurando a bandeja vazia em suas mãos. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, quebrando o silêncio. "Isadora." "Adrian, que antes que pergunte, sim, sou o Cavalcante da construtora. Mas, por favor, esqueça isso por alguns minutos." Ela o estudou com atenção. Havia cansaço em seus olhos, uma tristeza que todo o dinheiro do mundo não conseguia mascarar. "Por que quis falar comigo?" perguntou Isadora, curiosa apesar de si mesma.
porque você é a primeira pessoa desta noite que me olhou como se eu fosse apenas uma pessoa, não um sobrenome ou uma conta bancária. Isadora baixou a bandeja e o observou com mais atenção. Adrian não parecia estar fazendo charme ou tentando impressioná-la. Havia uma sinceridade crua em suas palavras que a tocou de forma inesperada. Você não parece feliz para alguém que tem tudo, comentou ela. Ter tudo e ter o que importa são coisas muito diferentes, respondeu Adrian sorrindo pela primeira vez naquela noite, mas de uma forma melancólica. E você? O que a trouxe aqui? Isadora hesitou. Não tinha o hábito de compartilhar sua vida pessoal, especialmente com estranhos. Mas algo na forma como ele perguntou sem julgamento ou condescendência a encorajou a ser honesta. Minha mãe está doente. Câncer. O tratamento é caro e eu faço o que posso para ajudar. A simplicidade e dignidade com que ela falou sobre suas dificuldades impactaram Adrian de uma forma que ele não esperava. Não havia autocomiseração ou pedido de ajuda em sua voz. Apenas a determinação silenciosa de alguém que encara a vida de frente, sem reclamações. Sinto muito, disse ele, e ela percebeu que era sincero. Eu preciso voltar ao trabalho, disse Isadora, mas não se moveu. Que horas você sai? 2 da manhã, se tivermos sorte. Posso te levar em casa? A pergunta pairou no ar entre eles, como uma promessa e um risco ao mesmo tempo. Isadora sabia que aceitar poderia complicar sua vida de formas que não conseguia prever, mas também sabia que algo estava acontecendo ali, algo que ia além da diferença de classes que os separava. Por quê? Perguntou ela diretamente. Porque pela primeira vez em anos eu não quero que uma noite termine. 3 horas depois, o Porsche preto de Adrian deslizava pelas ruas de Copacabana em direção ao apartamento simples que Isadora dividia com a mãe em Niterói. O silêncio no carro não era constrangedor. Era carregado de uma tensão que ambos reconheciam, mas que nenhum dos dois sabia como nomear. Durante a viagem, eles conversaram sobre trivialidades, música, livros, filmes, mas cada resposta revelava um pouco mais sobre quem realmente eram por trás de suas circunstâncias. Adrian descobriu que Isadora havia terminado o ensino médio com as melhores notas da turma e sonhava em estudar enfermagem, mas havia adiado os planos para cuidar da mãe. Isadora descobriu que Adrian tocava piano desde criança e que nas poucas horas livres que tinha, gostava de ler biografias de pessoas que superaram adversidades. Quando chegaram ao edifício simples onde Isadora morava, ela hesitou antes de sair do carro. Obrigada pelo carona, disse ela, mas não abriu a porta. Isadora, Adrian se virou para ela, e a proximidade no espaço confinado do carro intensificou a tensão que vinha crescendo entre eles. Eu sei que isso pode parecer loucura, mas você gostaria de tomar um café comigo, amanhã à tarde? Adrian, nós somos de mundos completamente diferentes. Eu sei. E talvez seja exatamente por isso que eu não consigo parar de pensar em você desde que nos conhecemos. Isadora o olhou nos olhos e viu a mesma confusão e desejo que sentia. Contra todas as suas defesas e instintos de autopreservação, ela acenou. Tem um café pequeno na Lapa. Não é chique, mas o cappuccino é bom. Perfeito, disse Adrian sorrindo. 2 horas? 2 horas. No dia seguinte, sentados em uma mesa de fórmica em um café que não constava no roteiro turístico do Rio, Adrian e Isadora descobriram que a química entre eles transcendia qualquer barreira social. Conversaram por horas sobre sonhos, medos, família e futuro. Adrian contou sobre a pressão de carregar o legado familiar e o vazio que sentia, apesar de todo o sucesso. Isadora falou sobre sua determinação de não permitir que as circunstâncias definissem seu destino e sobre o amor incondicional que sentia pela mãe. Quando se despediram naquela tarde, ambos sabiam que algo havia mudado irreversivelmente. Nos dias que se seguiram, os encontros se tornaram frequentes. Almoços discretos em restaurantes longe da Zona Sul, caminhadas pela orla de Copacabana ao entardecer, conversas que se estendiam pela madrugada em bancos de praça. Adrian começou a ver o mundo através dos olhos de Isadora. E ela começou a entender que por trás da fortuna havia um homem que, como ela,
Apenas queria ser visto e amado por quem realmente era. O que havia começado como curiosidade mútua se transformou em algo mais profundo e assustador: amor verdadeiro. Foi em uma noite chuvosa de setembro, no apartamento de cobertura de Adrian em Ipanema, que eles finalmente se entregaram um ao outro completamente. Não houve pressa ou desesperação, apenas a naturalidade de duas pessoas que haviam encontrado no outro, a metade que não sabiam que estava faltando. Quando Isadora revelou que era virgem, Adrian sentiu uma responsabilidade e ternura que jamais havia experimentado. Cuidou dela com uma delicadeza que contrastava com sua reputação de empresário implacável, e naquela noite, ambos descobriram uma intimidade que ia muito além do físico. Nos braços um do outro, enquanto a chuva tamborilava nas janelas do apartamento, eles sussurraram promessas e confissões que selaram um amor que ambos sabiam ser impossível aos olhos do mundo, mas inevitável aos olhos do coração. Não sabiam ainda que o mundo lá fora não perdoaria facilmente quando soubesse que o herdeiro bilionário dos Cavalcanti havia se apaixonado pela garçonete de Niterói. Mas naquela noite, protegidos pela chuva e pela escuridão, eles eram apenas Adrian e Isadora, duas pessoas que haviam encontrado no amor uma razão para acreditar que alguns milagres ainda eram possíveis. Durante 3 meses, Adrian e Isadora viveram o que ela chamava de uma vida paralela. Encontros discretos, longe dos olhares curiosos da alta sociedade carioca. Tardes perdidas em conversas que os faziam esquecer completamente das diferenças que os separavam. Adrian havia se tornado uma pessoa diferente ao lado dela, mais leve, mais humano, mais verdadeiro consigo mesmo. Isadora, por sua vez, descobriu que era possível manter sua essência e dignidade, mesmo amando alguém de um mundo completamente diferente do seu. Foi Adrian quem insistiu em conhecer Celeste, a mãe de Isadora. O encontro aconteceu no apartamento simples de Niterói, e a mulher de 50 anos, mesmo debilitada pela quimioterapia, recebeu o bilionário com a mesma naturalidade que receberia qualquer namorado da filha. Durante aquela visita, Adrian entendeu de onde vinha a força de Isadora. Celeste era uma mulher de fibra, que havia criado a filha sozinha trabalhando como faxineira e nunca permitiu que as dificuldades a fizessem perder a esperança ou a dignidade. "Ela é especial, não é?", disse Celeste a Adrian quando Isadora foi preparar café na cozinha. "Ela mudou minha vida", respondeu ele, com uma sinceridade que tocou o coração da mulher. "Então cuide bem dela. Minha filha tem o coração grande demais para este mundo, e isso às vezes a coloca em perigo." Adrian prometeu, e ele realmente pretendia cumprir essa promessa. O que não sabia era que o perigo viria de onde menos esperava. A fotografia foi tirada por um paparazzo que há semanas perseguia Adrian, tentando flagrar algum escândalo envolvendo o jovem bilionário. A imagem os mostrava saindo de um pequeno restaurante na Lapa. Isadora rindo de algo que Adrian havia dito, enquanto ele a olhava com uma expressão de total adoração. Era uma foto bonita, cheia de cumplicidade e afeto genuíno, mas que nas mãos certas se transformaria em uma arma de destruição. A manchete estampou as capas dos tabloides na manhã seguinte. Bilionário Cavalcanti flagrado, com garçonete de 19 anos. A internet explodiu. As redes sociais se transformaram em um tribunal onde Isadora foi julgada, condenada e executada publicamente antes mesmo de saber que estava sendo atacada. Chamaram-na de interesseira, de oportunista, de caça-níquel. Criaram teorias conspiratórias sobre como ela havia seduzido Adrian para escapar da pobreza. Alguns chegaram ao extremo de invadir suas redes sociais pessoais, publicando suas fotos e informações pessoais, transformando sua vida em um espetáculo público grotesco. O golpe final veio do restaurante onde ela trabalhava. O gerente a chamou no primeiro dia útil, após a publicação das fotos, e com um constrangimento mal disfarçado, explicou que a exposição midiática estava prejudicando a imagem discreta que o estabelecimento cultivava. Isadora foi demitida na mesma manhã. Quando ligou para Adrian aos prantos, ele estava em uma reunião de diretoria. Saiu imediatamente, deixando acionistas e advogados esperando, e correu para encontrá-la. A encontrou sentada em um banco da praça próxima ao restaurante,
segurando uma cópia do jornal com as mãos trêmulas. Eles destruíram minha vida, sussurrou ela quando ele se aproximou. Estou desempregada. Minha mãe está vendo tudo isso na televisão e eu não tenho como pagar o tratamento dela. Adrian sentiu uma raiva que nunca havia experimentado. Não era apenas indignação pelo que estavam fazendo com Isadora, mas também culpa por ter sido ele quem a expôs a essa situação. Nós vamos resolver isso, disse ele, segurando as mãos dela. Eu vou processar todos eles. Vou desmentir cada mentira, vou... Adrian, pare, interrompeu Isadora, olhando nos olhos dele. Você não entende. Eles não estão atacando você. Estão me atacando porque eu sou pobre, porque eu não pertenço ao seu mundo. E talvez tenham razão. Como pode dizer isso? Olha para nós. Olha para essa situação. Eu te amo, Adrian. Mas amar você custou tudo o que eu tinha. Aquelas palavras cortaram Adrian como lâminas. Naquela noite ele não dormiu. Passou horas elaborando uma estratégia para proteger Isadora e restaurar sua dignidade. Contactou os melhores advogados do país, preparou uma nota oficial desmentindo as especulações maliciosas sobre o relacionamento e até mesmo deu uma entrevista exclusiva para o principal programa jornalístico do país, explicando como eles realmente se conheceram e declarando publicamente seu amor por ela. Isadora Silva não é uma oportunista, disse ele olhando diretamente para as câmeras. Ela é uma mulher íntegra, trabalhadora, que dedica sua vida a cuidar da mãe doente. Se há alguém que se aproveitou nessa história, fui eu, que me beneficiei da companhia da pessoa mais verdadeira que já conheci. Eu a amo, e isso não é crime nem vergonha. A declaração pública gerou um impacto imediato. A opinião pública começou a se dividir, e alguns veículos passaram a questionar se não haviam sido injustos com Isadora. Mas o estrago já estava feito. Ela continuava desempregada, assediada por fotógrafos toda vez que saía de casa e vivendo sob o peso constante do julgamento alheio. Foi durante esse período conturbado que Isadora descobriu algo que mudaria tudo novamente. Ela havia ido ao hospital samaritano fazer os exames de rotina que Adrian insistiu em pagar, preocupado com o estresse que ela estava enfrentando. A consulta era simples, apenas para verificar se a pressão emocional não estava afetando sua saúde física, mas os resultados dos exames trouxeram uma surpresa que ninguém esperava. Senhorita Silva, disse a doutora Fernanda Ribeiro, com uma expressão grave. Preciso falar com a senhora sobre algo muito delicado. Os exames revelaram que a senhora está grávida. Isadora sentiu o mundo girar ao seu redor. Ela e Adrian haviam sido cuidadosos, sempre usaram proteção. Como isso era possível? Mas há algo mais, continuou a médica, claramente desconfortável. Nosso laboratório identificou uma incompatibilidade genética que nos chamou a atenção. Fomos obrigados a investigar e descobrimos algo inusitado. A doutora explicou que havia ocorrido um erro grave no laboratório de fertilização in vitro que funcionava no mesmo andar da clínica onde Isadora havia feito exames preventivos semanas antes. Durante um procedimento de rotina para verificar cistos ovarianos, houve uma troca acidental de material. O material genético de Adrian Cavalcante, que estava congelado há anos em um projeto de fertilização que ele nunca levou adiante após o fim de um relacionamento anterior, foi acidentalmente utilizado. Em termos simples, disse a médica, a senhora foi inseminada acidentalmente com o material genético do Sr. Cavalcante, durante um procedimento que deveria ser apenas diagnóstico. O silêncio no consultório foi ensurdecedor. Isadora tentou processar a informação, mas era quase impossível acreditar no que estava ouvindo. Isso é real? Sussurrou ela. Infelizmente, sim. O hospital já iniciou uma investigação completa e, evidentemente, assumirá toda a responsabilidade legal e financeira pelo erro. Mas entendemos que a situação é complexa. Isadora saiu do hospital em estado de choque. Como contaria isso para Adrian? Como explicaria que o filho que estava esperando era biologicamente dele, mas resultado de um erro médico grotesco? Passaram-se 3 dias antes que ela encontrasse coragem para falar com ele. Quando finalmente contou, a reação de Adrian foi de total incredulidade, seguida de raiva e, por fim,
de uma estranha aceitação que surpreendeu até ele mesmo. Talvez, disse ele, segurando as mãos dela enquanto caminhavam pela praia de Ipanema ao entardecer. Isso seja o universo nos dizendo que estávamos destinados a ficar juntos. Adrian, você não pode estar falando sério. Isso é um acidente médico terrível. É? Ou é um milagre disfarçado? Pense bem, Isadora. De todas as clínicas do Rio, você foi justamente aquela onde meu material estava armazenado. De todos os erros possíveis, aconteceu justamente esse, e você está carregando meu filho. Isadora queria argumentar. Queria encontrar lógica em meio ao caos. Mas quando olhou nos olhos de Adrian, viu algo que a desarmou completamente. Esperança genuína. Nosso filho, corrigiu ela, pela primeira vez usando a palavra nosso para se referir ao bebê. Adrian sorriu e a beijou ali mesmo na areia da praia, enquanto o sol se punha sobre o mar. Naquele momento, decidiram enfrentar juntos não apenas o escândalo que ainda os cercava, mas também a gravidez inesperada que, de forma bizarra, havia selado definitivamente seu destino. 6 meses depois, quando Gabriel Silva Cavalcante nasceu em uma maternidade particular de Ipanema, a história do casal já havia se transformado em algo completamente diferente na mídia. A sinceridade com que eles contaram toda a verdade, incluindo o erro médico que resultou na gravidez, tocou o coração do público brasileiro. O que antes era visto como um escândalo se transformou em uma história de amor improvável que superou todas as adversidades. Celeste, que havia respondido magnificamente ao tratamento experimental que Adrian custeou, segurava o neto nos braços, enquanto Isadora e Adrian se olhavam com a cumplicidade de quem havia atravessado o inferno de mãos dadas e chegado do outro lado mais fortes. Ele é perfeito, sussurrou Adrian, tocando delicadamente o rostinho do bebê. Ele é nosso milagre, respondeu Isadora sorrindo através das lágrimas de alegria. E foi assim que o herdeiro bilionário dos Cavalcante se apaixonou por uma garçonete de Niterói, enfrentou o preconceito da sociedade e ganhou uma família através do erro médico mais improvável da história da medicina brasileira. Gabriel cresceria sabendo que sua existência foi resultado tanto do acaso quanto do amor verdadeiro, e que às vezes os melhores finais nascem dos começos mais impossíveis.